Acessibilidade! Bom dia! Esse é mais um Garantindo a Acessibilidade. Seja bem-vindo, você arquiteto, engenheiro que deseja se tornar uma referência em acessibilidade arquitetônica, dominando o referencial técnico da acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 aqui na minha empresa e hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez você não tenha se atentado ainda muito, mas que é também um elemento da acessibilidade, porque todos nós sabemos que a acessibilidade é para todas as pessoas. Então hoje vamos falar sobre sanitários para pessoas ostomizadas, tá? Então você vai entender aí, precisa, não precisa, como que tem que fazer, quando tem que fazer, qual o referencial técnico que eu devo utilizar para poder entender se eu preciso ter esse elemento da acessibilidade aqui no meu espaço, na minha edificação. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu gostaria de convidar você, que é um arquiteto, um engenheiro, que se interessa por esse tema da acessibilidade, que gostaria de se aprofundar um pouco mais aí os seus conhecimentos quanto à acessibilidade arquitetônica, eu te convido a participar da Jornada da Edificação Acessível, que será um evento online gratuito que eu vou fazer nos dias 7, 9 e 11 de abril. Então tá chegando aqui já para você que deseja aprender sobre acessibilidade arquitetônica de um jeito mais simples, de um jeito descomplicado, intuitivo, né, para você conseguir implementar aí no seu trabalho, no seu dia a dia, que é obrigatória a implementação dos itens de acessibilidade, né, em projetos, adequações, em várias situações. Então, se você, esse profissional que deseja conhecer mais sobre acessibilidade, faça a sua inscrição, o link está aqui na bio do meu perfil do Instagram e se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então, gente, vamos entrar aqui no nosso tema, que será sanitários para pessoas ostomizadas. Então, eu vou trazer para você aqui primeiro o que a gente tem a esse respeito na NBR 9050, que é a principal norma da acessibilidade, né, gente? Todos vocês já sabem. Então, eu tô com a minha norma aqui. Quando eu vou lá para o item de sanitários coletivos, que é o item 7.10, eu vou ter lá uma introdução sobre sanitários coletivos, porque eu preciso sim ter acessibilidade em sanitários coletivos, então não é somente sanitários acessíveis, e eu tenho uma pequena ressalva aqui, uma nota, lá no item 7.10, no finalzinho do item, o que está falando? Ó, para sanitários para uso de ostomizados, ver anexo D. Então, lá no final da norma, eu tenho o anexo D, que vai ser uma página que vai tratar sobre esse tipo de sanitário, que são sanitários para uso de pessoas ostomizadas. Toda essa página aqui, tá? Então, o que está falando aqui? Primeira coisa, esse anexo D é um anexo informativo, tá? Então, de acordo com a norma, não é uma questão que traz uma obrigatoriedade, você deve ter sanitários para pessoas ostomizadas, de acordo com a NBR 9050. Porém, vocês vão ver mais na frente que eu vou falar que a gente deve ter muita atenção na hora de entender o que é obrigatório e o que não é obrigatório, considerando requisitos de acessibilidade, e a gente precisa ir além ainda, que é considerar o quê? As necessidades das pessoas que irão utilizar espaços e edificações. Então, a necessidade de pessoas ostomizadas para utilizar sanitários adequados, ela existe. Tanto que existe aqui na norma de acessibilidade e existe também em algumas leis, né? Na legislação também existem algumas questões que a gente deve observar para compreender essa questão da obrigatoriedade ou não de se ter esse tipo de instalação sanitária nos espaços, tá bom? Então vamos lá, ó, só para a gente entender o que é, quais são as especificidades de um sanitário para uso de pessoas ostomizadas. Então vamos lá, ó. A ISO, né, que é a International Organization for Standardization, tem discutido no âmbito de sua comissão de acessibilidade alternativas para atender às necessidades de higiene para pessoas ostomizadas, mas ainda não houve um consenso internacional para a respectiva normalização. Em termos de layout, uso exclusivo ou não,
medidas e tolerâncias, ou mesmo aprovação pelas autoridades sanitárias envolvidas em cada país. Uma solução que foi reportada para a BNT pela Sociedade Brasileira de Ostomizados, o que é maravilhoso, né, de trazer uma solução interna com as pessoas que, né, vivem essa realidade de serem ostomizadas, como tendo sido adotada em alguns casos no Brasil para esta finalidade, é a ilustrada na figura D1. Então, essa é a figura aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, esse sanitário para pessoas ostomizadas, ele tem essas características aqui, ó. Então, vamos trazer aqui com calma. A primeira delas vai ser o quê? Essa bacia sanitária aqui, mais alta. Essa bacia sanitária mais alta que é necessária, essa bolsa de colostomia, né, que são pessoas ostomizadas, ela é uma bolsa que vai ficar aqui na região abdominal e ela precisa ser esvaziada, que é ali onde a pessoa vai fazer a eliminação das fezes e da urina. Então, essa bolsa ela vai, né, enchendo e de tempos em tempos ela precisa ser ou substituída ou esvaziada. Então, como é uma bolsa que fica na altura aqui da parte abdominal, é preciso que você tenha essa facilidade para conseguir fazer essa limpeza. Então, essa bacia sanitária aqui, tá vendo? Ela fica em uma altura maior, isso aqui, 80 centímetros. Tá? Então, pensa uma pessoa com uma bolsa de colostomia precisar fazer um esvaziamento dessa bolsa em um sanitário convencional. Então, realmente é uma situação complicada, porque a bacia sanitária é mais baixa e você considerar essas características aqui é o que vai trazer facilidades para ela conseguir utilizar. Então, o que precisa ter? Além da bacia sanitária mais alta com 80 centímetros, eu tenho aqui indicado aqui uma ducha higiênica, e essa ducha higiênica está aqui com essa altura de instalação de 1,10 m, que também é importante. A pessoa vai lá para esvaziar a bolsa, vai estar com a bacia sanitária mais alta, vai poder fazer a limpeza ali com a ducha higiênica. Tem também aqui um espelho que fica aqui à frente da bacia sanitária, para a pessoa conseguir verificar aqui a condição do estômago. E tem aqui também a válvula de descarga e um lavatório e uma prateleira para ela poder colocar os seus pertences, alguma coisa que precise ali para poder fazer essa limpeza. Então, essa é a característica que está indicada aqui na NBR 9050 de um sanitário para pessoas ostomizadas, com todos estes elementos. Tá bom? Porém, veja bem, a NBR, ela é um referencial técnico que vai trazer informações sobre como que os espaços, edificações devem ser construídos, sinalizados para utilização por todas as pessoas. Desculpa. Por todas as pessoas. E no caso de pessoas ostomizadas, ele vai trazer essa característica aqui informativa, que é o que está colocado aqui nesse texto que eu trouxe para vocês. Porém, veja bem, a gente deve considerar, quando trabalha com acessibilidade, além da norma, devemos considerar também a legislação. E a legislação é importante. E qual legislação a gente deve considerar? A legislação vigente. Então, se você está projetando um espaço ou uma edificação, dependendo da localidade que esse local está, você terá sim a obrigatoriedade de construir um sanitário para pessoas ostomizadas, ok? E como que a gente sabe disso? Você vai precisar, dependendo da região que esse espaço ou edificação for construído ou estiver sendo adequado, você vai precisar buscar na legislação se existe alguma questão relacionada a essa construção de sanitário para pessoas ostomizadas, considerando a obrigatoriedade legal dessa construção ou não. Tá? Então, assim, existem legislações, eu vou trazer uma para vocês aqui como exemplo, que é a lei número, quer ver? Opa! Lei número 6.646, de 17 de agosto de 2020, é uma lei lá do Distrito Federal, então ela vai valer exclusivamente para o Distrito Federal, mas eu trouxe aqui como um exemplo. Por quê? Da mesma forma que existe essa lei que traz a obrigatoriedade da construção de sanitários para pessoas ostomizadas aqui no Distrito Federal, pode ser que existam legislações locais também que vão trazer a obrigatoriedade da construção desse tipo de sanitário
em outros locais também. E para além disso, entendam que, como eu disse, a questão principal é a necessidade das pessoas. A necessidade existe. Existem pessoas ostomizadas que têm necessidades específicas relacionadas a essa questão de instalações sanitárias. Então, para além de legislação, para além de ser uma formalidade legal de você ter que atender aquele requisito, eu acho que vale a pena você entender as necessidades e construir espaços e edificações que vão atender a todas as pessoas e compreendendo que isso é uma tendência. Então, por mais que às vezes não exista uma legislação local que obrigue você a construir um sanitário para ostomizados aí na região que você estiver, isso sendo uma tendência, você pensa como uma antecipação de algo que poderá vir futuramente. Ou então pode ser que você não queira pesquisar a legislação e já entenda, não, isso aqui existe necessidade, vou considerar isso aqui na minha fase de projeto, que é o melhor do mundo para se atender a requisitos de acessibilidade. Então vale a pena a gente compreender, saber da necessidade dessas pessoas, saber que existem parâmetros que devem ser observados na hora de fazer a construção desse tipo de sanitário e buscar a legislação, porque além de ter essa legislação, a legislação normalmente vai trazer também características adicionais do que está aqui na NBR 9050. E eu vou trazer para vocês esse exemplo dessa lei que eu falei para vocês, que é a lei número 6.646, de agosto de 2020, que é uma lei do Distrito Federal, que o título dela vai ser o seguinte, ó: garante direito à acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros de uso público do Distrito Federal, mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua utilização. Então, lá tem essa obrigatoriedade. E assim, é interessante a gente conhecer a legislação, porque assim, e não ter medo de utilizar o referencial técnico. Então, essa lei que eu vou trazer para vocês aqui, que eu acabei de mencionar aqui o título dela, ela é uma legislação curtinha, é uma página. Então, uma página você já consegue antecipar alguma questão que possa acontecer, uma questão legal que você possa não estar atendendo, e além disso, você pode estar auxiliando, ajudando pessoas ostomizadas a terem facilidades na utilização do espaço ou da edificação que você esteja projetando aí ou adequando. Tá bom? Então, olha só, o que essa legislação vai trazer? Vamos trazer aqui ponto a ponto, eu vou ler ela inteira com vocês, ela é bem curtinha, para vocês entenderem como que a gente pode trabalhar a legislação, entendendo como trabalhar esse referencial técnico. Então, tem uma parte introdutória aqui nessa legislação, mas eu já vou direto aqui para o artigo 1º. Essa parte introdutória é a presidência da Câmara Legislativa, é oriunda, é uma formalidade que fala aqui qual que é o embasamento aqui de quem promulgou essa legislação. Então, no artigo 1º fala o seguinte: ficam garantidas às pessoas ostomizadas as condições de acessibilidade aos sanitários públicos e de uso público localizados em aeroportos, rodoviárias, cinemas, teatros, igrejas, postos de saúde, hospitais, shopping centers, centros comerciais, supermercados, bancos, locais destinados à realização de festas, eventos e shows, estádios de futebol e espaços poliesportivos, órgãos públicos do Distrito Federal, além de outros espaços públicos, mediante a instalação de equipamentos adequados para suas práticas higiênicas e que atendam suas necessidades especiais. Então, primeira coisa que essa legislação vai trazer é onde que eu vou precisar ter esse sanitário para pessoas ostomizadas. Então, vai trazer essa tipificação para você entender quais são esses espaços. Porém, não é via de regra, mas geralmente esses espaços vão ser esses espaços que muitas pessoas têm acesso, um acesso público, não tem uma restrição. Então qualquer pessoa vai poder acessar esse tipo de espaço e edificação que está indicado aqui. E assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente considera que as pessoas, né, eu sempre trago esse conceito aqui, acessibilidade em um conceito assim mais abrangente, um conceito mais amplo, é simplesmente as pessoas conseguirem realizar as suas atividades cotidianas, sejam elas quais forem, ir ao trabalho, ir a uma faculdade, ir a um culto religioso, ir a um barzinho à noite com os amigos, ir a uma balada, a um show, ao que for, supermercado, sabe? Conseguirem fazer isso, tendo um certo nível de possibilidade, de autonomia, de saber que não vai passar um aperto ali com uma bolsa que está se enchendo ali, enfim, e vai ter essa possibilidade com alguma facilidade.
sabe? Porque já é uma situação complicada, cada pessoa tem sua particularidade dentro da sua realidade aí, né, gente? E existem elementos que a gente pode utilizar em espaços e edificações que vão fazer com que essas pessoas tenham mais facilidade, mais dignidade na utilização, né? E, consequentemente, tendo espaços mais acessíveis para todas as pessoas. Então, via de regra, vai ser aqueles espaços onde todas as pessoas irão, onde haverá um grande público ali. Todas as pessoas irão frequentar, igual aqui, ó, aeroportos, muitas pessoas, rodoviárias, cinema. Pensa uma pessoa que tem uma bolsa de colostomia, que vá a uma rodoviária e que precisa ficar planejando ali como é que ela vai fazer na hora que ela precisar fazer a limpeza daquela bolsa ali. Então, se você tiver esse sanitário preparado para receber nesses locais aqui, então, assim, é uma norma que está dentro da coerência da realidade das pessoas que vão ter esse tipo de necessidade. Deixa eu ler o comentário aqui do Noel. O Daniel mandou um bom dia. Bom dia, Daniel, como é que você tá? E o Noel mandou aqui, ó. Todo sanitário é acessível, o ostomizado pode ser mesmo espaço? Aqui na minha cidade, a prefeitura fez sanitário ostomizado junto ao coletivo, compartilhando o mesmo espaço. Olha só, Éder, isso aqui, ó, depende. Por quê? Igual eu li aqui no começo, aqui o que está na NBR 9050 fala justamente isso aqui, que lá, né, no exterior, aqui na ISO, né, trazendo uma referência técnica, fala que não existe um consenso internacional para a respectiva normalização nos termos de layout, ou seja, né, a configuração daquele espaço ali, uso exclusivo ou não, medidas e tolerância, ou mesmo aprovação pelas autoridades sanitárias envolvidas em cada país. Então, assim, não existe um consenso. Tá? Então não tem assim uma regra. Então o que a gente precisa observar é buscar a legislação, caso exista, porque vai estar, vocês vão ver aqui que vai estar falando aqui a esse respeito, nessa legislação que eu trouxe como exemplo, tá, gente? É um exemplo lá em Brasília. Se você estiver aí no DF, vai ter que fazer dessa forma aqui. Mas localmente, pode ser que exista alguma legislação aí no local que você estiver projetando o seu espaço, a sua edificação, mas se não houver, não tem nenhuma referência. Aí você pega o que está aqui na NBR 9050, lá no anexo D, sabe? E se você tiver uma instalação sanitária que vai ter essas características aqui, você vai estar sendo resguardado de ter utilizado um referencial técnico que existe. Então, se vai ser, aqui não especifica se vai ser no sanitário coletivo, se vai ser junto do sanitário acessível, mas o importante é você ter um espaço com essas características para que as pessoas possam utilizar, caso você não tenha nenhuma legislação que vai trazer ali na minúcia como que você vai precisar fazer isso, tá? Então, eu vou trazer aqui, porque você vai ver que essa legislação aqui que eu estou trazendo como exemplo, ela vai trazer também algumas características que deverão ser atendidas lá no DF, lá no Distrito Federal. Então, veja bem, vou continuar aqui. Então, você perguntou aqui se pode fazer no coletivo, se não pode. Como não existe um consenso ainda, se você conseguiu disponibilizar um espaço como esse que está aqui referenciado na norma, caso não tenha nenhuma legislação, eu acredito que a pessoa vai conseguir utilizar, independente de estar junto do coletivo. Ele às vezes é um box sanitário, né, que vai estar ali com uso reservado para a pessoa ter a sua privacidade ali preservada também na hora de fazer essa limpeza, né, que isso é importante, não pode ser um espaço sanitário coletivo ali que todo mundo vai estar vendo. Então, se você tiver um box sanitário acessível que vá ter essas características para a utilização de um ostomizado, não, né, pode ser que não tenha nenhum tipo de problema. Mas eu vou seguir na legislação, que vocês vão ver que no caso de legislação, você vai ter algumas características que deverão ser atendidas também. Por isso que é importante conhecer, fazer uma pesquisa anterior para ver se existe algum tipo de regulamentação para a construção desse tipo de sanitário. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 1º já foi falando dos locais onde é obrigatória a construção desse sanitário para ostomizados. Artigo 2º. É obrigatória a construção de sanitários adaptados às necessidades das pessoas ostomizadas na forma desta lei para o licenciamento de construções de instalações públicas e privadas e de uso coletivo e de grande porte. Então, está condicionando a construção desses sanitários ostomizados, a previsão desse sanitário para pessoas ostomizadas, a liberação aqui, licenciamento para construções novas lá no DF. Artigo 3º. Agora vai falar das características desses sanitários, como eu disse para vocês aqui. Os sanitários especiais adequados ao uso das pessoas ostomizadas
devem ser dotados de instalações sanitárias, acessórios e ajustes arquitetônicos dispostos a seguir. Então, no inciso primeiro aqui, falando de instalações sanitárias. O que vai precisar ter nessas instalações sanitárias para pessoas ostomizadas lá no DF? Vaso sanitário normal ou infantil com anteparo seco e sistema de descarga preferencialmente para fixação em paredes, que é aquele sistema de descarga que vai na parede, ou válvula, ou aquela caixa que vai dentro da parede, tem um nome que eu esqueci agora. E é, né, coerente com o que está aqui. Porque essa bacia sanitária aqui, gente, eu acho que eu não falei lá no começo, é uma bacia sanitária infantil. Então, ela pode ser uma bacia sanitária infantil desde que ela atenda esse requisito aqui da altura. Então, aqui a legislação, ok, está de acordo aqui com a NBR 9050. Vaso sanitário normal ou infantil com anteparo seco e sistema de descarga preferencialmente para fixação em paredes. B, ducha higiênica colocada do lado direito do vaso sanitário com seu ponto de água a cerca de 110 centímetros do chão para lavagem ou troca da bolsa. É o que está aqui também. Então, ó, mais um item tá coerente aqui com o que está na NBR 9050, que é essa ducha higiênica aqui com 1,10 m de altura do lado direito. Né? Fica invertido na tela quando a gente mostra, né? Mas aqui está mostrando do lado direito mesmo. Do lado direito da pessoa que vai utilizar, isso mesmo. C, lavatório para as mãos colocado próximo ao vaso sanitário. Então, coerente também, ó. Lavatório próximo ao vaso sanitário. Então, esse lavatório que tem aqui, que está perto do vaso sanitário, ele tem que estar aqui mesmo, de acordo lá com a legislação do DF. Tá? Então, pensa num box sanitário que vai precisar atender a essas características aqui, inclusive o lavatório. Então, não vai ser um box convencional que você só vai ter uma bacia mais alta ali, porque existem outras necessidades ali, né, que as pessoas ostomizadas que vão conhecer, vão saber, e o referencial técnico ele é feito baseado nessas necessidades, tá? O que é mais que precisa ali, ó? Pequena prateleira colocada ao lado esquerdo ou bancada circundando o vaso sanitário. Mais uma vez, coerente aqui, ó. Aqui, ó, a bancadinha. Pequena prateleira do lado esquerdo. Prateleira do vaso esquerdo. Também bate com a especificação aqui da NBR 9050. Colocado do lado esquerdo ou bancada circundando o vaso sanitário. É como se fosse uma bancada, imagina um lavatório. Em vez de ter ali o lavatório para você lavar aquele lavatório de bancada, você vai ter, né, ali a bacia sanitária circundado por essa bancada. Então você pode ter essa bacia sanitária circundada, no caso da legislação, ou você pode ter a prateleira. Nesse caso aqui da NBR, está trazendo a indicação aqui da prateleira. E que eu acredito que seja até mais fácil de executar, porque você fazer ali a bancada circundando a bacia sanitária, talvez seja mais difícil de executar, mas enfim, no caso do DF, tem essa possibilidade aqui também, tá bom? Letra E, espelho fixado na parede imediatamente acima do vaso sanitário para a inspeção das condições gerais do estômago. Também coerente aqui, ó, o espelho aqui, ó. Na parte de cima, logo acima da bacia sanitária, tem o espelho. Então, esse espelho é necessário e, inclusive, a legislação traz o porquê desse espelho. E é muito bom a gente saber porquê, porque leva a gente a raciocinar em como que aquele elemento será utilizado. Então, aqui, espelho fixado na parede imediatamente acima do vaso sanitário para inspeção das condições gerais do estômago. Então, esse espelho, ele pensa, a pessoa vai conseguir verificar ali com mais facilidade, né, qual que é a condição daquele estômago, desde que ela tenha esse espelho que vai estar naquela altura adequada ali também, tá? E F, suporte para fixação do papel higiênico colocado próximo e em altura compatível com a do vaso sanitário. Agora, essa questão do suporte para o papel higiênico não está indicado aqui no referencial da NBR 9050, mas na legislação está bem especificado que deve ter esse suporte para papel higiênico, fixação do papel higiênico, colocado próximo e em altura compatível com o vaso sanitário. Por isso que é importante a gente pegar a informação completa do que está na norma e do que está na legislação, caso ela exista aí na sua região, para a gente ter certeza das informações que a gente está utilizando e que são tecnicamente corretas. E inciso 2 aqui, acessórios. Lixeira para banheiros, própria para o descarte de bolsas coletoras e materiais utilizados na higienização das bolsas coletoras de fezes e urina. Então, aqui também não fala nada a respeito da lixeira, mas a legislação já fala que tem que ter essa lixeira. Suporte para papel toalha e cabide.
que está colocado aqui como acessórios em sanitários para ostomizados e que também não estão indicados aqui no referencial da NBR 9050. Não menciona nada aqui sobre papel toalha nem cabide. Porém, se a gente, né, conhece amplamente o referencial a NBR 9050, se você tem ali o lavatório, pressupõe-se que você vai ter o toalheiro também, né? E se você e toda instalação sanitária, quando você vai lá na parte de acessórios para sanitários acessíveis e coletivos, vai ter lá que o cabide e o porta-objeto são acessórios obrigatórios em instalações sanitárias, né? Só que não especifica aqui na NBR que vai ser obrigatório também instalações sanitárias para pessoas ostomizadas, mas a legislação aqui nesse caso já está trazendo. Então, a gente tendo esse domínio do referencial técnico, a gente já consegue extrapolar, ir além do que está aqui, pensar que esses elementos vão trazer facilidades na utilização desse espaço aqui. Então, o cabide, por exemplo, a pessoa chega aqui com bolsa, tem que pendurar em algum lugar, então tem que ter o cabide. Instalações sanitárias convencionais, sanitários coletivos, existe a obrigatoriedade da instalação desses cabides. Então, por que não numa instalação sanitária para pessoas ostomizadas também? E avançando aqui, ajustes arquitetônicos no inciso 3º desse artigo. Ventilação adequada, está lá na linha A. E na linha B, símbolo nacional da pessoa com deficiência, incluindo o símbolo nacional da pessoa ostomizada, colocado na entrada do banheiro, indicando que aquele sanitário é uma instalação adaptada para pessoas ostomizadas. Então, gente, isso é interessante de a gente ver. Aqui na NBR 9050 não existe em nenhum lugar, isso eu asseguro a vocês. Qual é esse símbolo para pessoas ostomizadas? Eu tenho aqui, ó, símbolo nacional, símbolo de pessoa com deficiência, né, o símbolo CIA. O símbolo CIA é o símbolo internacional de pessoa com deficiência, que está falando o símbolo nacional de pessoa com deficiência, incluindo o símbolo nacional da pessoa ostomizada, e existe sim uma simbologia para pessoa ostomizada, que está em uma outra legislação, agora é uma lei federal, que é a Lei Federal número 13031, de 24 de setembro de 2014, que vai trazer esse símbolo aqui como o símbolo nacional de pessoas ostomizadas. Então, esse é o símbolo. Esse símbolo, essa legislação, essa 13031, ela vai curtíssima também, uma página de legislação. Então, ela vai trazer essa regulamentação aqui desse símbolo como sendo o símbolo nacional de pessoas ostomizadas e vai falar que esse símbolo não pode sofrer nenhum tipo de modificação, tá bom? Nenhum tipo de modificação, estilização, né? A gente gosta, né, de lá de mudar os símbolos, colocar o sanitário feminino e masculino com uma menininha diferente, um menininho diferente, símbolo do cadeirante, dar uma estilizada ali, mas o ideal não. A gente não pode alterar essa simbologia, que elas são simbologias, são símbolos técnicos que devem ser observados aí para fácil compreensão por todas as pessoas do que se trata aquele elemento ali. Então, olha só esse símbolo aqui de pessoas ostomizadas. Esse é o símbolo. Esse sanitário que vai ter esse box sanitário ou sanitário específico para a utilização de pessoas ostomizadas, ele deverá estar sinalizado com o símbolo de pessoa com deficiência e juntamente com esse símbolo aqui de pessoas ostomizadas, de acordo com a legislação aqui do DF, que é essa lei que eu estou lendo aqui, essa 6646, né? Então, esse símbolo ele vai estar lá no sanitário e além de estar nesse sanitário, é importante a gente colocar, se existe essa facilidade naquele espaço ou naquela edificação, a gente sinalizar também os acessos, para que as pessoas que chegam ali naquele espaço saberem que existe essa facilidade no interior da edificação. Então, a gente sinaliza os acessos para já antecipar essa informação, né? Já falar, olha, aqui eu tenho essa facilidade para pessoas ostomizadas. E na instalação sanitária, especificamente, deverá ser sinalizado também com esse símbolo, que é o símbolo nacional para pessoas ostomizadas. Tá bom? Então, aqui na legislação do DF está falando isso. E no artigo 4º vai falar de regulamentação, vai falar de penalidade, mas não traz mais nenhuma, vai falar da vigência da legislação, então não vou entrar muito nesses detalhes.
mas traz algumas especificações de como deverá ser esse sanitário para pessoas ostomizadas. Então, gente, recapitulando aqui para vocês, é interessante que muitas pessoas, quando começam a trabalhar, a estudar a questão da acessibilidade, vem aqui na NBR 9050 e é um caminho natural mesmo. Como é o principal referencial técnico da acessibilidade, né? Tá aqui minha norma enfim, toda marcada. A gente costuma pegar o que está aqui e tomar como uma verdade absoluta. E, na verdade, a gente deve utilizar a norma, ela vai ser sim um referencial técnico, mas devemos saber em que momento vamos utilizar a norma e em que momento devemos buscar a legislação, porque existe sim essa prioridade de você entender quais são os documentos que você vai verificar para poder tomar as suas decisões de projeto. Eu preciso colocar um sanitário para pessoa ostomizada? Eu não preciso? Como que esse sanitário vai ser? Quais são as características? Eu tenho aqui na norma, eu tenho mais alguma legislação? Então eu preciso entender como eu vou trabalhar todo esse referencial técnico da acessibilidade, que é a legislação e são também as normas, para eu conseguir projetar espaços que sejam acessíveis para todas as pessoas e entendendo onde eu vou buscar essa informação para trazer soluções definitivas para edificações, para as pessoas, para que elas tenham essas facilidades na hora de utilizar esses espaços. E, gente, a necessidade existe. Se está aqui na norma, se existem legislações aí que já estão trazendo, já estão tratando dessa matéria, eu acho que a gente deve, mesmo que não tenha nenhum tipo de legislação aí na sua região que traga essa obrigatoriedade, pensar, ter um pouquinho de empatia e pensar nas necessidades dessas pessoas, pensar que isso é uma tendência, né? Essa questão da acessibilidade, que a acessibilidade é para atender a todas as pessoas, e quando fala todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo. Então são pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, pessoas que têm um tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual, pessoas ostomizadas. Então, cada grupo, né, tem necessidades específicas que devem ser atendidas, e caso você não encontre nenhuma legislação lá que já foi publicada aí na sua região, eu acho que vale a pena a gente ter essa boa vontade, né, de querer entender que existem situações assim complicadas para muitas pessoas e que, por mais que não tenha uma legislação agora, isso é uma tendência. Então, você pode antecipar, inclusive, já atender a essa questão de pessoas ostomizadas, né? Ter um papel social importante aí na nossa profissão, da gente trazer realmente soluções aí para todas as pessoas, considerando a acessibilidade. E se você quer ser esse profissional que entende como que você vai utilizar, qual é o referencial técnico da acessibilidade, como que você irá utilizá-lo, como que você vai conseguir entender sobre acessibilidade de um jeito mais fácil, de um jeito descomplicado, sem ficar com medo da legislação, sem ficar com medo das normas. A gente pega para ver isso aqui, gente, é muita informação, então são muitas normas, são muitas leis, e eu vou trazer para vocês como que a gente vai trazer isso de um jeito mais simples lá na Jornada da Edificação Acessível, que eu vou fazer mais uma edição no mês que vem, dia 7, 9 e 11 de abril, ao vivo, online, pelo YouTube, à noite, as aulas serão às 19 horas, só vai ser uma segunda, uma quarta e uma sexta. Então, convido vocês para participarem, será bem interessante. Você que quer se aprofundar, vou trazer muito conteúdo de qualidade, assim, transformador, para você conseguir ter uma nova percepção de questões sobre acessibilidade aí no seu trabalho. Você que é um arquiteto, você é um engenheiro, designer de interiores, técnico de edificações, profissional de segurança do trabalho, que se depara a todo momento com questões aí relacionadas à acessibilidade e que precisa trazer essas soluções com segurança, sabendo exatamente onde você está pisando ali, né? Sem ter nenhum tipo de receio, ter propriedade, não, isso aqui é assim, eu sei que é assim, porque eu sei que está lá no referencial técnico, aqui, acolá. Então, ter esse tipo de segurança é muito bom para nós profissionais. Então, se você quer ser esse profissional, te convido mais uma vez, Jornada de Edificação Acessível, 7, 9 e 11 de abril. Faça a sua inscrição, o link vai estar na bio do meu perfil aqui do Instagram, já está na bio do perfil do Instagram. E se você estiver vendo pelo YouTube, vai lá que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sanitário para ostomizados. É tão pouco falado, né, gente? Então quis trazer esse tema com muito carinho para vocês
compreenderem, né, tentarem trazer um pouquinho de compreensão para a realidade, de como é a realidade dessas pessoas. Realmente são necessidades específicas e que devem ser atendidas com as facilidades que nós temos aqui no referencial técnico. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, para todos vocês que participaram, muito obrigado. Então tem Júlio, ele mesmo, o Éder, né, Éder mandou pergunta aí, né, Éder? Tá bem, né? Daniel Tesser entrou e deu um bom dia. Lindonaldo também. Que mais? Ai, gente, é muita gente. Deixa eu acenar para todo mundo aqui. Considerem-se todos acenados, abraçados, cumprimentados. Tenham todos uma excelente sexta-feira. E é isso. Um beijo para vocês.